Olá! A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e poder falar do amor mais extraordinário que existe, o amor de Jesus. Eu sou Dani Siqueira e este é o programa Notícias do Reino de número 112. Glória a Deus! Na presença de Deus, o autor da Bíblia, vamos mergulhar em sua palavra e dar-nos sequência no estudo bíblico as vestes que nos revestem de poder, a armadura de Deus. Todos os nossos programas estão no YouTube, TS Produções Web. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe essa mensagem. Juntos formamos um escudo contra o mal. Nos ajude a levar a mensagem do reino de Deus adiante e a plantar a semente do céu no coração de alguém. Vamos à leitura bíblica com a nossa Thalita. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. No campo espiritual é travada uma batalha espiritual contra a vida de cada um de nós. Para essa guerra é necessário nos apropriarmos não de armas humanas, mas das virtudes de Cristo, através de uma vida de santidade pela obediência à palavra de Deus. O apóstolo Paulo compara a armadura do cristão com as vestes de um soldado romano, de forma a ilustrar que a proteção que o soldado usa para a batalha, espiritualmente, é o poder de Deus que nos reveste de autoridade contra o mal e que nos outorga a vitória pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo. A armadura de Deus. 6 vestes formam a nossa fortaleza em Deus. 1. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Primeira veste, cingir os lombos com a verdade. Tem como base estar sempre vigilantes para andar corretamente, em conformidade com os princípios de Deus, ensinados em sua palavra, que é a verdade. A vigilância é o foco em Cristo e no que Ele ensinou, que protege o caráter e nos faz estar prontos para agir debaixo da direção do Espírito de Deus. A expressão cinge os teus lombos também está em Jó 38:3, quando Jó estava passando por vários sofrimentos e buscava respostas em questionamentos a Deus. E Deus finalmente se manifesta a Jó dizendo: cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me farás saber. Na armadura do soldado romano, esse elemento é o cinturão, que o soldado usava para prender as túnicas longas, proporcionando mobilidade e firmeza para a batalha. Esse é o primeiro elemento da armadura de Deus, porque ele é o que vai dar suporte para os demais elementos e preparar o cristão para o que estará por vir. Por isso Deus, após um período de silêncio, se manifesta a Jó dessa forma, pois estava prestes a confrontar Jó seriamente com a verdade. Deus confronta Jó fazendo perguntas, o fazendo refletir, em vez de dar as respostas que Jó esperava. Diante da revelação da soberania de Deus, Jó percebe sua limitação como ser humano. Esse ponto é muito importante porque marca o início da transformação de Jó, que tirou os olhos de si mesmo e de seu sofrimento e passou a conhecer a Deus de uma outra perspectiva e pôde dizer: antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo.
sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Então, cingir os lombos com a verdade é mais profundo do que se poderia imaginar. É estar nu diante de Deus, limpo pela verdade que transforma a vida e nos reveste de poder. Assim sendo, o soldado ou os soldados se mantinham ágeis e preparados e vestiam o segundo elemento, a couraça da justiça. E vestida a couraça da justiça. Segunda veste, a couraça da justiça. A couraça da justiça era uma peça de metal da armadura do soldado romano, que protegia o tronco e os órgãos vitais do guerreiro, especialmente o coração. Espiritualmente, é como está escrito em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Jesus nos ensinou que as palavras e ações são fruto do que pensamos em nossos corações. E se estivermos cheios de maus pensamentos, como pensamento de homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho, blasfêmia, essas coisas fragilizam o guerreiro na batalha. A nossa couraça da justiça está baseada em proteger ou guardar tudo que deixamos entrar em nossas vidas, como pensamentos e sentimentos, porque são essas as fontes a jorrar através de nós, como justiça de Deus, quando bem fundamentadas na aliança que temos com nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa será a nossa proteção vital nas batalhas da vida, para um filho e uma filha de Deus. 3. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Terceira veste, calçados os pés, outro componente na armadura de um soldado romano. Eram as sandálias, chamadas de caliga, que tinham tiras de couro macio que permitiam que os pés respirassem, para evitar feridas durante a longa caminhada. O solado era grosso e duro, com taxas de ferro embaixo, para lhes dar firmeza em terrenos irregulares e escorregadios, que também evitava desgaste rápido das mesmas. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz é estar firmado na mensagem central da nossa fé, que é a mensagem de Cristo. O poder está na mensagem que carregamos, que em meio às incertezas de dificuldades, nos dá agilidade e firmeza na caminhada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ao mesmo tempo em que é um refrigério e um antídoto para a nossa alma, e nos ajudará no bom combate que é enfrentado por cada um de nós, filhos e filhas do Pai. Apesar de toda a resistência que existe contra nós, combatemos firmados na mensagem de Cristo e transmitimos essa mensagem com amor. 4. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quarta veste, escudo da fé. A fé é exercitada no Deus verdadeiro e no nome de Jesus Cristo neutraliza todo o mal, das pragas, maldições, invejas, calúnias, acusações e todo tipo de influências malignas que são lançadas em nossa direção todo o tempo e que muitas vezes sentimos em forma de medo, ansiedades e frustrações. O soldado romano se utilizava de um escudo grande que protegia todo o corpo. E quando os soldados estavam posicionados juntos no campo de batalha, os escudos eram usados para formar um muro de proteção. Dessa forma, entendemos que essa parte da armadura é primordial, porque a fé nos reveste da proteção de Deus. E toda vez que invocamos ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, através da meditação na Bíblia, orações
e temos comunhão uns com os outros, e ainda, quando incentivamos outras pessoas na fé em Cristo, ficamos mais e mais fortalecidos, porque agradamos o coração de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a fé é a confiança e a dependência total em Deus e em suas promessas. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Colocar o escudo da fé é ter certeza que no campo de batalha das nossas vidas temos a maior força do universo em nosso favor. Deus, que nos protege e nos livra de todo o mal, o tempo todo. E é quem nos dá vitória aos que nele esperam. O escudo da fé é a barreira protetora contra toda seta ou investida do mal que é lançada contra as nossas vidas. 5. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quinta veste, capacete da salvação. O capacete da salvação protegia a cabeça do soldado romano no combate, que espiritualmente significa guardar a nossa mente contra os maus pensamentos. A mente é o nosso maior campo de batalha. Por isso o apóstolo Paulo nos diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como eu faço isso? Não deixar que as regras que ditam os valores ruins do mundo sejam parte de nossa vida. 2. Pensar nas coisas do alto, nas coisas boas, que fazem bem a nós e aos outros. Na prática, é rejeitar tudo o que nos acusa sem que tenhamos dado motivo, ou ainda tudo que nos coloca para baixo. Rejeitar também toda má intenção em relação ao próximo. Em contrapartida, permitir que a nossa maneira de pensar seja moldada aos valores de Deus que estão em Sua palavra. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Devo alinhar meus pensamentos com o nosso alvo de referência, que é e sempre será Cristo. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 6. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 6ª veste. Espada do Espírito. A espada do Espírito, o próprio texto já deixa bem claro, é a palavra de Deus. Na armadura do soldado romano, a espada, chamada de machaira, servia tanto para se defender dos golpes quanto para atacar. Da mesma forma, é a nossa armadura espiritual, a palavra de Deus. Ela nos defende, pois vivemos pela palavra que sai da boca de Deus a nosso respeito. E usamos a palavra em contra-ataque contra o inimigo das nossas almas, o diabo. Quando Jesus passou pelo deserto, usou a palavra de Deus contra o diabo, como está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em uma batalha, o uso de uma espada significa que a luta está corpo a corpo, mais intensa inclusive. E a espada é tão importante que é decisiva na batalha, entre viver ou morrer. Quem está submisso à palavra tem autoridade conferida por Deus e Jesus para fazer uso dessa arma com segurança contra todo o mal. A palavra de Deus é a nossa arma de proteção espiritual e devemos orar a palavra, declará-la em nome de Jesus, pois a vitória
nos está garantida pela palavra de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. No final do texto sobre a armadura do cristão, o apóstolo Paulo nos ensina sobre a importância da oração, para que sejamos sempre constantes no Senhor. A armadura de Deus fortalece o cristão compromissado e persistente. Assim é a oração que nos ajuda a permanecer em Deus, mesmo em face aos desafios ou apesar deles. E orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Sabendo que não conseguimos vencer as lutas desse mundo com armas carnais, é muito mais sobre estar na presença de Deus, confiar em Deus e vencer pelo Espírito Santo. Protegidos em Deus, através de Jesus Cristo, temos a garantia de vitória como filhos e filhas amadas de Deus. A obediência nos torna santificados. A santidade é o nosso lugar de proteção e segurança em Deus, e que nos permite vestir e ser revestidos do poder da armadura de Deus. O diabo não pode tocar em um filho consagrado. Em santidade, o Espírito de Deus nos faz vencer gigantes e vencer todas as provas, adversidades, tentações, a fim de cumprir o seu propósito e nos dar vitória nele, equipados como bons soldados de Cristo. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, entramos em Tua santa e poderosa presença em oração, em nome de Jesus Cristo, e levamos cativo, Senhor, todo pensamento à obediência de Cristo, sabendo que o Senhor já nos revestiu da armadura de Deus, pois a nossa proteção está somente no Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos equipou espiritualmente, não com armas carnais, mas com as vestes de santidade. Antes da vitória aparecer do lado de fora, o Senhor já tem nos dado vitória pela transformação que o Senhor tem feito dentro dos nossos corações. Resplandece, Senhor, a Tua face sobre as nossas vidas e mostra a Tua beleza e a fortaleza dessa Tua armadura que nos reveste. Agindo Deus, quem impedirá? E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E agora a Thalita vai deixar uma mensagem para os nossos corações. Fiquem na paz do Senhor. Estamos revestidos da armadura de Deus, pelo poderoso em nome do pelo sangue de Jesus Cristo. Declare que a palavra, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Tudo que precisamos confiar em Deus, na força do seu poder. Fica firme, Deus é contigo. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.